Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Numa nuvem resplendente, vê-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando a liturgia do 2º domingo da Quaresma. Portanto, quem está levando a sério este tempo de graça, este tempo favorável, já consegue perceber os sinais desta vida nova em Deus, que deve transparecer em nossos corações e em nossas vidas. Então, aquele que realmente está levando a sério este tempo de graça já consegue perceber na nossa caminhada de fé como cristãos, como batizados, os sinais e os frutos que o Senhor espera e deseja na vida daqueles e daquelas que fez a sua escolha, a sua opção pelo Deus único, pelo Deus verdadeiro, do qual seu Filho amado Jesus nos veio revelar. Na primeira leitura do livro do Gênesis, o autor sagrado nos fala da vocação do nosso pai na fé, Abraão, que foi escolhido por Deus para dar início
ao seu projeto de amor, de salvação e libertação. Sabemos que o nosso pai na fé, Abraão, viveu num contexto histórico onde havia muita idolatria, onde as pessoas adoravam vários deuses. E Deus escolhe Abraão e sua família e sua descendência para que pudesse abandonar os falsos deuses, os falsos ídolos, para adorar, seguir e servir ao Deus único e ao Deus verdadeiro, do qual se manifestou de maneira especial na pessoa do seu Filho amado Jesus, aquele que no Evangelho de hoje, de Mateus, o nosso Pai nos convida a escutá-lo e a seguir seus passos e seus ensinamentos. Então Jesus é aquele que deveria vir ao mundo para dar pleno cumprimento à lei e às profecias que falavam de sua chegada e de sua vinda. Então, interessante que hoje a palavra de Deus traz de modo especial no Evangelho de Mateus o episódio da transfiguração, onde Jesus se manifesta como Filho único do Deus verdadeiro. E Jesus, ao subir a montanha sagrada, ele leva consigo 3 dos seus discípulos, que não aparece por acaso no Evangelho de Mateus. A figura de Pedro, Tiago e João tem um significado teológico para a nossa caminhada de fé como cristãos, como batizados. Nós sabemos que Pedro é aquele que Jesus escolheu para confirmar seus irmãos na fé, no amor e na fidelidade à sua palavra e aos seus ensinamentos. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É aquele que Jesus orou por ele, para que a sua fé não desfalecesse e, portanto, ele confirmasse seus irmãos na fé, no amor e na fidelidade a Deus. Tiago é aquele que, na sua carta, diz que a fé que não se traduz em gestos, em ações, em atitudes concretas, é uma fé vã, é uma fé morta. Então nós não podemos dizer apenas que eu sou cristão, que eu sou batizado, se esta fé não se traduz em gestos, em ações, em atitudes concretas que realmente demonstram que nós somos pessoas comprometidas com a pessoa, com a palavra e com a causa de Jesus. João é o modelo para os cristãos de ontem, de hoje e de sempre. É o discípulo amado. É aquele que, desde o primeiro encontro pessoal com o Senhor, deu o seu sim a Deus e procurou renovar o seu sim até a cruz. É o único dos discípulos que estavam juntamente com Maria Santíssima e algumas santas mulheres ao pé da cruz. Então, é o modelo de discípulo fiel, do qual nós também somos chamados a nos espelhar. Então, ao celebrar o segundo domingo da Quaresma, a palavra de Deus nos ilumina e nos ajuda a tomar consciência de que ser cristão é deixar que os frutos desta vida nova em Deus possam se manifestar a cada dia da nossa vida, levando-nos a uma conversão sincera, a uma conversão verdadeira, onde nós devemos deixar transparecer em nós os frutos desta vida nova em Deus, seja no relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, vizinho e vizinha, e assim por diante. Então, aquele que realmente fez a escolha pelo Deus único, pelo Deus verdadeiro, seus gestos, suas palavras, suas atitudes devem ser reflexo desta escolha. Mas para que isso realmente se manifeste em nossos corações, em nossas vidas, é necessário que nós façamos esta experiência que os discípulos Pedro, Tiago e João fizeram em relação à pessoa de Jesus Cristo. Aquele que o Pai nos convida a escutá-lo e a seguir seus passos e seus ensinamentos. Então, que nós saibamos aproveitar bem este tempo de graça, este tempo favorável, e nos deixemos guiar e conduzir por esta luz que é Cristo Jesus, que ilumina nossas mentes, que ilumina nossos corações, para que nós possamos dissipar do nosso meio tudo aquilo que nos impede de viver na presença,
na bênção, na graça e na comunhão com Deus e na comunhão uns com os outros. É aquilo que o Senhor nos fala fortemente ao coração em relação à vocação de Abraão. Sai da tua terra e vai para onde eu te conduzir. Abraão deixa sua casa, sua segurança, sua pátria e confia totalmente em Deus. Também nós, a exemplo de Abraão, somos convidados a sair do pecado, da acomodação, do egoísmo, da indiferença e de tantos outros males que carregamos conosco no dia a dia. Então não podemos ficar indiferentes diante de tantos convites, diante de tantos apelos que o Senhor nos faz constantemente através de sua palavra e através de sua igreja. Então que ao voltarmos hoje para as nossas casas, que nós possamos acolher e meditar sobre esta palavra que hoje Deus nos fala fortemente ao coração. O que eu preciso mudar? O que eu preciso deixar tocar pela graça de Deus e pela ação do seu Espírito, para que eu possa ser reconhecido como um verdadeiro discípulo, um verdadeiro irmão, um verdadeiro seguidor do Senhor. Porque depois da experiência com o transcendente, Pedro, Tiago e João descem a montanha sagrada e parte para a missão. Nós também, às vezes, olhando para a nossa realidade de vida, quantas situações que estão à nossa volta que precisa de serem transformadas, de acordo com aquilo que Deus espera e deseja na vida de cada um de seus filhos e filhas amados. Então a missão do cristão é transfigurar aquelas realidades que nem sempre está em conformidade com o projeto de Deus e com a vontade divina. E é por isso que é necessário, primeiramente, fazer este encontro pessoal com o Senhor, para que assim nós tenhamos as nossas vidas transformadas e possamos, unidos, numa só fé, num só amor, num só Espírito, unir as nossas forças para continuar levando a missão de Cristo, fazendo com que a sua palavra, fazendo com que os seus ensinamentos possam chegar ao coração, principalmente daqueles e daquelas que insistem em permanecer nas trevas do erro, do pecado, do mal e dos vícios. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador